Boa noite, está começando mais uma edição do nosso programa Conexão Livre. O nosso objetivo é debater diferentes temas do nosso cotidiano e levar o melhor conteúdo para você, telespectador da nossa programação. Hoje é quarta-feira, dia 9 de julho, e o tema de hoje é Segurança Pública, Teoria versus a Prática. Fique conosco, o programa está só começando. Agradeço a sua companhia aqui nas noites de informação da RTV Criciúma, para você que nos acompanha através do canal 19, o analógico, 19.1 lá no sistema digital e 27 e 527 para você que é assinante NET. É sempre bom lembrar que você pode assistir a nossa programação através das plataformas digitais e para isso basta você usar o @RTV Criciúma. Hoje nós vamos debater Segurança Pública, Teoria e na Prática. Já estão aqui nos estúdios da RTV Criciúma para debater um pouco e fazer um bate-papo legal sobre segurança pública o coronel da 6ª Região de Comando da Polícia Militar, o coronel Evandro Fraga. Boa noite, coronel. Boa noite, é uma satisfação estar aqui em seu programa, Taylor, e interagindo com os nossos amigos telespectadores. E também o mestrando em Ciências Ambientais da Unesc e também voluntário de um grupo de pesquisa que irá ajudar também no tema de segurança pública na nossa cidade e na nossa região. O mestrando José Gustavo Santos da Silva. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui e contribuir com esse debate. Legal. E nós vamos debater sobre segurança pública e vamos conversar com o coronel Evandro Fraga. Coronel, você acredita que falta muito para a gente ter uma segurança pública plena e não aquilo que a gente vê no papel, né? Mas uma segurança pública bom tanto para quem trabalha quanto para o cidadão se sentir protegido? Bom, assim, a segurança pública, ela está dentre as tripartições da ordem pública. Junto com ela está a tranquilidade pública e também a salubridade pública. Esse conjunto, naturalmente, ele é o ideal, busca-se o ideal, mas é claro que essa busca é uma busca coletiva, é uma construção que envolve vários atores, não são somente os profissionais que vão promover a segurança pública, mas sim a sociedade como um todo, desde a construção de normas formais, aí já no contexto da ordem pública, até mesmo o comportamento, que vai desde o comportamento de tradições, de costumes, até as normas efetivamente formais. Então a segurança pública, ela tem que, além de ser real, ela busca também a redução do medo do crime e aumentar a sensação de segurança. E são estratégias que as instituições voltadas a esse campo profissional devem perseguir. A nossa própria Constituição Federal, lá no seu artigo 144, diz quem é que vai promover a ordem pública e diz às instituições que vão trabalhar nesse sentido e a cada uma delas envolvendo-se cada vez mais junto com a sociedade para melhorar essa segurança pública. Então é um contexto bem complexo e cada dia mais dinâmico para que venhamos a alcançar os objetivos que é efetivamente promover e possibilitar essa segurança pública que é a que todos nós desejamos, tanto os profissionais quanto as pessoas da qual nós temos o direcionamento para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Interessante. E você, José Augusto, que também trabalha voluntário num projeto de pesquisa, que também será um braço auxiliador do projeto Segurança Urbana e também Espaços Públicos, um estudo, né, sobre a relação de oferta e espaços públicos eficientes e a diminuição da violência nas cidades. Você poderia contar um pouco mais do que esse projeto poderá contribuir com a segurança pública da nossa região? Bom, o objetivo maior do nosso projeto, né, a gente tem uma teoria dentro do grupo de pesquisa que é, bem pegando um gancho no que o coronel falou agora, da questão da sociedade se envolver na segurança pública, né? Porque a gente considera muito importante o pertencimento de cada cidadão para com a sua cidade, que isso vai ter um realce na segurança pública, né? Então a nossa maior teoria é que a violência urbana, ela cresce
a partir do momento em que as cidades não se tem apropriação das pessoas para com a cidade. Uma vez que você tem apropriação com o espaço público, com o urbano, seja você morando no urbano ou no rural, você vai cuidar, você vai proteger, né, e ao mesmo tempo, né, você vai ter uma crescente melhora nos índices de violência. A partir do momento que você protege o que é seu, né, não estou falando de uma proteção violenta, né, da pessoa, mas de você cuidar, de você se sentir pertencente ao lugar, você protege e diminui assim o trabalho da polícia, né? Porque se a gente fala em violência, isso é muito engraçado, porque a gente fala em violência, a gente remete à polícia, o que não deveria, né? Porque a polícia não deveria ser violenta, não deveria remeter à violência, deveria remeter à segurança, somente isso, né? Para proteger o cidadão. Então, a partir do momento que a pessoa se sente pertencente, ela se sente pertencente ao espaço público, às calçadas, às praças, assim ela vai cuidar e assim os índices de criminalidade eles vão diminuir, porque a partir do momento que as pessoas boas ocupam esses espaços, aquelas que praticam esses crimes, elas se distanciam, né? Elas revogam o crime e elas se distanciam desses espaços. Então, principalmente dentro dos espaços urbanos, que são os espaços onde a violência tem crescido cada vez mais, né? Principalmente nas médias e grandes cidades. Dentro dessas vertentes que a gente chama da segurança pública, né, existem vários elos dentro do organismo segurança pública, e um deles é a Polícia Militar, né? E a Polícia Militar é o que está na frente, no enfrentamento, na linha de frente, seja agora nesse período de pandemia, auxiliando-se no braço fiscalizador em algumas ações, e também no dia a dia, né, no que se refere à questão da segurança pública no ambiente social. Você acredita que dentro desse elo de segurança, comandante, vocês são talvez os que estão mais na linha de risco? Bom, a Polícia Militar atua em alguns campos. O primeiro campo é o campo da preservação da ordem pública, que ela se divide em manutenção da ordem pública, que é as situações normais, as atividades, as pessoas estão em situação de normalidade, sem qualquer incidente, plena tranquilidade, sem qualquer delito. Aí nós estamos ali fazendo a manutenção, cumprindo as nossas programações operacionais. Depois há uma quebra da ordem. Aí nós atuamos no segundo campo, que é o campo da repressão. Esse campo da repressão é para restabelecer a ordem. E aí tem várias formas. Uma das formas, a última forma, a derradeira, é a prisão. Mas a repressão ela pode ser pela presença, por uma advertência, por uma notificação. E isso nós estamos fazendo, por exemplo, agora, atuando durante a pandemia. Nós temos o poder de polícia administrativa voltada à segurança pública e também nos foi delegado a competência de atuarmos em apoio aos órgãos da vigilância sanitária e de saúde, quer seja do Estado, quer seja do município, no campo da saúde pública. A portaria 252 nos dá essa possibilidade em termos do Estado. E aí, a progressão da atividade policial, ela permite orientar, notificar e até interditar estabelecimentos, caso eles não estejam cumprindo as determinações contidas na portaria. O outro campo que nós estamos atuando muito, e nessa semana nós tivemos um incidente, e em alguns lugares a Polícia Militar atuou em apoio à Defesa Civil Estadual. E o outro campo, não menos importante, que seria o da defesa interna em apoio a uma situação ao Exército Brasileiro e às Forças Armadas. Então são 4 campos de atuação que a Polícia Militar atua. Ordinariamente no campo preventivo e repressivo, na quebra da ordem. Agora no campo da defesa civil, que é muito comum. Nós tivemos agora esse episódio de destelhamento, ventos, cheias. Aí nós temos uma participação muito grande em trabalhos de ajudas comunitárias. E não tão menos importante, mas existe essa previsão legal, que é no campo da defesa interna, em apoio às Forças Armadas. A atuação da Polícia Militar no campo preventivo, ela é muito ampla. Ela é tão ampla que nós temos aqui em Santa Catarina os nossos programas preventivos. E aqui especificamente em Criciúma, nós temos um projeto que foi desenvolvido no comando anterior do batalhão, que era o projeto Janelas Quebradas, que tem uma preocupação com a ocupação dos espaços privados
mas também que tivesse influência no espaço público, para reduzir o crime, o medo do crime e principalmente a violência e a desordem. Então nós identificamos alguns imóveis abandonados, encaminhamos para o Poder Público Municipal e também para o Ministério Público, para que houvesse uma sanção, uma intervenção em cima do imóvel e até responsabilização pelas pessoas responsáveis. E alguns desses espaços foram limpos, casas demolidas e alguma ação de intervenção do poder público ou do particular foi realizada. E as pessoas passaram a ter mais confiança na Polícia Militar, pela iniciativa, e principalmente em utilizar até aquela via pública, que por algum tempo estava sendo mal utilizada, ou até algumas pessoas foram vitimizadas porque aqueles espaços eram utilizados por malfeitores. Então a ocupação do espaço público, através da arquitetura e do desenho urbano, tem sido uma estratégia de algum tempo utilizada pelas polícias militares no Brasil, influenciando inclusive a participação das universidades, das academias, como nós conseguimos falar, com participação de arquitetos, de pessoas voltadas à construção civil, no sentido de urbanistas, no sentido de estabelecer parâmetros que venham também não somente olhar pela perspectiva da beleza, mas também pela perspectiva da segurança. Interessante. E, Gustavo, José Gustavo, sobre esses estudos que estão sendo feitos, né, que é um objetivo de fazer um contraponto aqui no nosso debate e até trazer essa parte teórica para dentro aqui do nosso conteúdo. A gente pode afirmar que um dos problemas de segurança é a má distribuição de renda? Na visão do grupo de pesquisa, provavelmente, né? Uma vez que as pessoas de baixa renda elas estão concentradas nas periferias, né? Você tem uma maior ação das polícias, seja principalmente a militar, que faz o trabalho ostensivo, né, de segurança, nesses bairros periféricos, né? Então, uma vez que você tem uma baixa remuneração, você acaba procurando, não digo de baixa remuneração, mas uma baixa renda, você pode acabar procurando por cometer algum delito, né? Alguns justificáveis, né, por você não passar fome, de roubar alguma coisa, claro que não justificáveis aos olhos da lei, mas uma pessoa que passa fome é de se entender, mas também a oferta. Uma vez que você não tem oferta de espaços públicos eficientes, seja calçadas, praças públicas, dentro desses espaços periféricos, você acaba tendo outras ofertas, né? Que é a oferta, por exemplo, do tráfico de drogas, que é muito ostensivo dentro das periferias. Então, uma vez que você não tem... São vários tripés, né? Não só a questão de segurança pública, mas de emprego, de renda, né? De políticas públicas eficientes para aquelas pessoas não precisarem, né, entrar nesse mundo da criminalidade, né, escolas, educação principalmente, né, é muito difícil você encontrar escolas dentro dessas áreas. A gente fala de Criciúma, uma cidade média, e se a gente anda pelo centro a gente pouco vê essas coisas, então a gente acha que às vezes não tem no nosso município, mas tem muito. Infelizmente tem muito, né? A gente acha que é um problema só das grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, mas a gente tem aqui. Eu sou professor também e eu tenho alunos desses bairros, eu sei a realidade de alguns deles, né? Então, sim, eu acho que infelizmente, a teoria do próprio grupo de pesquisa é que tem correlação da violência com a pobreza. Infelizmente tem. Comandante, e sobre esses bolsões de pobreza que é chamado nessas regiões periféricas da cidade, são onde os braços e as forças de segurança pública intensificam os seus trabalhos, não só por conta da criminalidade, mas também por conta de todo um sistema e um aparato. A gente pode afirmar que isso, desde os primórdios do país, desde os primórdios que a gente fala do sistema de segurança pública no nosso país, pode se referir esses bolsões de pobreza por conta lá atrás, talvez por uma separação de castas sociais, por exemplo? Bom, assim, quando nós falamos de polícia, e especificamente da Polícia Militar no Brasil, nós poderemos retroagir ao século XIX, lá em 1831, lá na Regência, onde, naquele momento, já foi feita uma diferenciação. Havia e estava bem definido
a proteção, o surgimento da polícia e a proteção a quem se destinava a proteger. Com o tempo, a história também foi dizendo que a mudança do modelo de polícia passava necessariamente por uma polícia profissional. Desde a escolha do seu homem, até a preparação do seu homem, até as estratégias que fossem utilizadas para aplicar o policiamento, na ação de sentido de proteger. Mas, ao mesmo tempo, a história nos dá conta que, por exemplo, a abolição da escravatura. O negro foi posto em liberdade e foi para onde? E aí, as ações voltadas à polícia, que eram voltadas para segurar determinados problemas que não chegassem lá nas elites, o negro passou também a ser um problema. As ocupações dos morros no Rio de Janeiro é um modelo disso. E isto aconteceu em outros espaços. Quando, na verdade, aquele povo liberto colocou-se numa situação que não sabia nem a sua história, em alguns, não sabia as suas referências. E algumas culturas que esse povo desenvolveu passou a ser também perseguido. Aí surgiram ao longo do tempo perseguições às religiões de matrizes africanas, ao própria capoeira. Isso é história disso, a gente não pode esquecer disso. E aí esse papel quem controlava? Era a polícia. Mas a polícia ao longo do tempo foi se renovando. E nos dias de hoje, nós temos uma compreensão diante desse problema, que teve sua origem lá nos primórdios. E nós passamos por momentos que a história diz, mas foi por causa da ditadura. Mas a ditadura não foi o modelo que impôs a violência a mais à polícia militar, principalmente. Não. A maior parte das torturas não foram realizadas em quartéis. A história diz da polícia militar. Mas nós acabamos recebendo isso como uma herança. E agora nós estamos construindo uma áurea de polícia cidadã com resistências internas, mas que resistências internas foram muito maiores na década de 80, na década de 90, e hoje nós estamos superando. Mas mesmo assim, as pessoas da qual nós somos obrigados a servir e proteger, ainda não entendem ou não têm a confiança, principalmente nas classes menos favorecidas, na polícia militar. E nós estamos sim superando isso ao longo do tempo, levando a cultura da paz para muitos espaços urbanos que na sua origem foram invadidos e não tiveram um olhar do poder público de forma adequada a proporcionar um arruamento adequado, uma iluminação adequada, um esgoto, condições de salubridade melhores. Quando se fala em esgoto, também fornecimento de água de forma regular e até iluminação pública. Os espaços urbanos capazes de proporcionar cultura, lazer e também o trabalho, emprego e renda para evitar deslocamentos. Então, lá naquele espaço teria que ter alguma situação onde as pessoas tivessem possibilidade de cooperar preferencialmente e gerar com isso o trabalho, emprego e renda. Você está na RTV Criciúma, esse é o programa Conexão Livre. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta, a gente continua debatendo segurança pública na teoria e na prática. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Olá, sou Fátima Guimarães e quero fazer um convite especial para você prestigiar o programa Saiba Mais, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 5h30 da tarde. A informação precisa e o entretenimento para você. Você é o meu convidado especial para estar conosco aqui na RTV Criciúma.
A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilinha ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 98801-9592. Olá, eu sou o Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18 horas e 30 minutos no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Estamos de volta aqui na RTV Criciúma. O tema de hoje é segurança pública, teoria e na prática. Estamos aqui debatendo sobre essa questão aqui na RTV Criciúma, canal 19, canal 19.1, no sistema digital. Professor, nós estávamos conversando no último bloco, o comandante estava falando sobre esse resgate histórico, né? Desde a criação da polícia específica, a questão da área da segurança pública no que se refere à polícia militar e também dando um panorama geral do que se refere àqueles bolsões de pobreza. Sobre essa reflexão, o que a gente pode acrescentar para esse debate sobre segurança pública? Bom, acho que ainda pegando um gancho nesse resgate histórico que o coronel fazia, a própria polícia militar ela foi criada durante a coroa, para proteger a coroa, né? Então, se a gente pega alguns símbolos de polícia militar, como a do Rio de Janeiro, você ainda tem lá símbolos que remetem à monarquia. Então, historicamente, ela já foi criada para proteger os mais ricos, né? Desde a época da coroa. E isso acabou se instaurando de uma forma histórica, né? Então, a partir do momento que teve a abolição da escravatura, para onde aqueles negros foram? Principalmente, eles foram primeiramente para os centros das cidades. Só que depois eles começaram a ser repressivos, a ser expulsos dali, porque uma elite das cidades, principalmente uma elite branca vinda da Europa, começou a ocupar aqueles espaços. Então, um espaço público, ali acabou não tendo violência, porque um espaço público estava sendo ocupado por essas elites brancas, uma vez que elas tinham a proteção dessa polícia que foi criada para protegê-las. E as pessoas negras, periféricas, acabaram indo, né, por isso a gente chama de periferia, mas é o periférico, é o que está por fora, o que está do lado, né? E hoje, a própria polícia militar pode auxiliar nisso, a gente tem uma tendência da ocupação hoje das periferias, principalmente nas médias cidades, pelas classes mais abastadas. Você pega condomínios de classes altas, eles não estão no centro das cidades mais, porque os centros das cidades eles acabam já não passando uma segurança pública tão eficiente, né? Urbanidade, muito adensamento, trânsito, e as pessoas acabam indo para as periferias, historicamente ocupado pelas classes mais baixas. E, infelizmente, a atuação da polícia acaba ainda de forma histórica, né, pegando esse resgate histórico, sendo, né, nesses, chamou de bolsões de pobreza, não gosto dessa expressão, mas acaba sendo nessas áreas onde a população menos abastada se concentra, né? Se a gente pega o caso de cidades grandes, poderia chamar de favelas, comunidades no Rio. Se a gente pega a cidade como Criciúma, que a gente está debatendo hoje, em bairros mais pobres, né? Aí está o Paraíso, o Cristo Redentor,
onde a polícia acaba agindo de uma forma mais ostensiva dentro desses bairros, né? E se a gente pega os dados de própria criminalidade da polícia, que a gente recebeu dentro dessa pesquisa, a gente vê muito claramente que a apreensão por tráfico de drogas, ele está nos bairros periféricos, nos bairros mais pobres, mas a apreensão por consumo está nos bairros centrais, mais abastados, porque quem consome é quem tem dinheiro. E as prisões, consequentemente, estão lá também, infelizmente. Você queria acrescentar algo, comandante? Não, assim, primeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela foi fundada, a data histórica é quando da chegada da família real. Aí, lá a data de 1808. A Polícia Militar de Minas Gerais já tem como referência a Inconfidência Mineira, o surgimento. E a Polícia Militar em Santa Catarina de 5 de maio de 1835. Mas a forma como elas foram criadas que são dadas suas datas. Né? Outra coisa que nós precisamos pontuar. Nos dias atuais, o nosso grande esforço é aliar a nossa capacidade operacional, a nossa forma de organizar-se, a nossa forma de responder com as novas tecnologias que são disponibilizadas diuturnamente para o serviço policial. E isso tem sido bem enfatizado e realizado aqui em Santa Catarina. Então hoje nós temos o nosso PMSC Mobile, que permitiu, por exemplo, que durante a pandemia, rapidamente nós atualizássemos alguns procedimentos por força do decreto, por força das portarias da Secretaria do Estado da Saúde, e rapidamente o nosso policial, ao fazer a intervenção, já tinha a resposta, com o código da Classificação Nacional das Atividades Econômicas previstas, e ali a informação está autorizado ou não. Da mesma forma, quando nós vamos nas comunidades periféricas, nós somos praticamente a única instituição estatal, e aí envolve também do município, mesmo com equipamentos CRAS, posto de saúde, mas eu não tenho dúvida que nós somos a única que vamos lá 24 horas, para servir e proteger nas maiorias das vezes. E principalmente quando nós vamos e realizamos uma abordagem, nem sempre resulta em prisão. Quando a pessoa está saindo do trabalho, isso já aconteceu comigo, e nós fizemos uma abordagem lá no Renascer, nós já chegamos a levar pessoas que saíram depois de um confronto com resultado tentativa de homicídio, transportar a família da vítima para outro local, para outra residência. É triste para nós, enquanto policiais militares, receber informações do tipo, eu sinto-me mais seguro na ausência da polícia do que com a presença policial. Até porque, nas campanhas que nós passamos o ano inteiro participando, de auxílio às pessoas, de equipe multi-institucional, nós também vamos lá nas comunidades identificando quem tem problema e para poder possibilitar uma distribuição de um donativo. Mas isso é só uma atividade que nós exercemos. Né? Nós também tivemos a oportunidade, em alguns momentos, levar a palavra das pessoas lá de algumas comunidades pedindo uma iluminação, um arruamento, o asfalto, um saneamento básico, uma praça esportiva, que foram identificadas por quem? Pelo nosso policial de proximidade, pelo comandante da unidade, interagindo com a comunidade. Então, sim, não é somente a polícia. Quando a gente fala lá na nossa missão, da nossa identidade organizacional, e o que é garantir, nós estamos compreendendo também que sozinho nós não conseguiremos resolver todos os problemas. Nós precisaremos das outras instituições voltadas à segurança pública e defesa social, não só polícia, mas também Ministério Público, Poder Judiciário. A ação social do município é fundamental para construirmos algo diferente daquilo que hoje a gente tem percebido. Em um cenário que não tem mudado, não mudou nos últimos 10 anos. Eu fiquei de 2010 a 2018 no subcomando e comando do 9º Batalhão, insistindo para que realidades fossem mudadas aqui na nossa região. Trabalhando o desenvolvimento da cidade e acompanhando o desenvolvimento da cidade e alertando alguns perigos. Na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, em vários fóruns que nós participamos. Inclusive na mobilidade urbana,
que tem um impacto gigantesco na criminalidade. Porque o crime ele se transporta, ele usa as rodas, ele se movimenta muito rápido. E aí nós precisamos responder como? Também se movimentando rapidamente. Eu fui comandante do 9º Batalhão, com um problema de viaturas, o Taylor deve se lembrar, algo que agora nós conseguimos superar. Mas as nossas viaturas quebravam, não era difícil nós vemos um policial em determinado lugar empurrando uma viatura, mas nós esperamos isso. Então esse trabalho de ir na periferia, queremos ir com a universidade, para também lá, ouvindo a comunidade, a periferia também possa ouvir a Polícia Militar. Porque às vezes para nós eles não falam, aí para a universidade eles falam as verdades deles, que nem sempre são as nossas verdades, nem sempre são as nossas realidades. Então por isso nós precisamos trabalhar juntos e ir pelo mesmo caminho para mudar aquela realidade. E aí nós conseguimos identificar pessoas na Praça do Céu, lá no Jardim União, o Abadeus, aqui no Cristo Redentor, o CRAS, no Renascer, nesses lugares também a gente conseguiu. E nós queremos retomar essas conversas para poder, falando aqui de Criciúma de forma especial, mudar a realidade desses locais e até ter uma percepção diferente da Polícia Militar. Interessante. E aí, existe uma questão, né? A sensação de segurança e a segurança em si. Na sua opinião, professor José Augusto, a segurança pública e a sensação de segurança se dá mais por efetivo policial na rua ou por mais educação? Com certeza por mais educação. Uma vez que tu parte da base educativa eficiente, você, né, não lembro de quem exatamente a frase, mas eduque suas crianças para não precisar punir seus adultos, né? Então, a partir do momento que você tem uma base educativa que tem eficiência, principalmente dentro das periferias, escolas a níveis federais, eu digo aqui, né, com alimentação, porque muitas crianças vão, infelizmente, ainda hoje para a escola para lanchar. Eu tenho casos de alunos meus que, infelizmente, era isso, né? E a partir do momento que você tem uma educação sólida na base, você consegue auxiliar as instituições, somente segurança pública, né, a diminuição da violência. Pegando o gancho naquilo que o coronel falava, essa questão também do espaço urbano não ser moldado para a segurança pública, ele não ser moldado para as pessoas, né? Infelizmente, ele é voltado a um modelo, e a gente vive dentro de um modelo do capital, né, que molda e refaz o espaço urbano ao seu modo, né? Aqueles que fazem o espaço urbano é aqueles que têm dinheiro, não é aqueles que se preocupam com o espaço urbano ou com a segurança urbana, que é o caso das instituições de segurança pública, das universidades, dos pesquisadores. Quem faz o espaço urbano é os agentes de poder do espaço urbano, é aqueles que têm dinheiro, capital para fazer aquilo ali, né? E uma vez também que você acaba usando da violência para promover mais capital, porque você acaba tendo um mercado da violência. Você vende alarme, você vende cerca, você vende segurança privada. Então isso tudo é um mercado muito gigante. Então se a violência acaba de uma hora para outra, muita gente perde dinheiro. Então às vezes não é para alguns detentores de capital, para algumas situações da nossa sociedade, não é interessante que a violência se acabe, né? Então acaba indo por essa base. E a partir do momento que você tem uma base educativa sólida, que você consegue educar as pessoas, que você consegue dar uma profissão, que você consegue ter um mercado de trabalho que absorva essas pessoas, você consequentemente vai ter mais arquitetos, mais engenheiros, mais geógrafos, mais professores, mais pessoas, mais policiais militares nas ruas. Não que seja ruim policiais militares nas ruas, isso é bom, né? Porque é o que eles têm que fazer, onde eles agem, é nas ruas de policiamento extensivo. Mas também a partir do momento que você tenha uma troca nessa hierarquização da polícia militar, o que dificulta o próprio trabalho deles. Essa hierarquização, essa militarização da polícia militar, porque a polícia militar não pode investigar. Então, como o coronel estava falando, eles podem abordar, mas muitas vezes não fazem prisões, porque eles têm que prender em flagrante delito. Então, a polícia militar é muito presa ainda nesse modelo institucional, né? Também estudar essas questões é importante, né? Para que a polícia militar possa se moldar e possa vir a ser mais eficiente, né, dentro de todas as cidades e menos repressiva, nesse sentido. Coronel, tem um minutinho para fazer o seu contraponto? Não, assim, bem rapidamente, a questão de ser repressivo. Isso é, como eu já disse, o modelo da polícia é preventivo e repressivo. Repressivo quando?
para restabelecer a ordem. Outra situação que a gente tem que pontuar. Nós perseguimos um ideal de um ciclo completo de polícia para evitar que venhamos a ser um mito, um espantalho e até mesmo um entregador, né? De ali fez a prisão, leva para outra instituição para dar continuidade. Mas isso nós também temos que preparar a sociedade que vai ser impactada e principalmente a nossa instituição para poder buscar esse ciclo completo. Que é poder também autuar em flagrante as pessoas quando assim a lei o permitir e determinar. Sempre levando em consideração os direitos humanos. Nós, enquanto instituição, nós somos responsáveis e os nossos policiais prestam compromisso, nós prestamos compromisso para defender a vida, a dignidade da pessoa e, sobretudo, a integridade física. Por que eu coloquei a integridade física por último, depois da vida, porque deveria ser? Porque a integridade física que normalmente é a que é mais afetada por uma abordagem, e o policial mesmo dentro da técnica aplicou a técnica, mas pode levar uma pessoa a ter uma marca por uso da algema. Isso é comum, é possível sim. Agora, o excesso ele deve ser punido. Por isso nós temos ouvidorias e corregedorias para que as pessoas possam denunciar. Você está no programa Conexão Livre, essa é a RTV Criciúma. Nós vamos fazer um breve intervalo. Na volta a gente continua debatendo segurança pública. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Olá, sou Fátima Guimarães e quero fazer um convite especial para você prestigiar o programa Saiba Mais, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 5h30 da tarde. A informação precisa e o entretenimento para você. Você é o meu convidado especial para estar conosco aqui na RTV Criciúma. A Via Pian está aberta para melhor lhe atender e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Reforçamos ainda mais o nosso padrão de manter a higiene em primeiro lugar. O cliente pode chegar na Via Pian, ser muito bem atendido e desfrutar dos nossos melhores produtos. Tudo com a qualidade Via Pian que você merece. Também estamos atendendo delivery nas nossas casas. Visite as nossas unidades em Criciúma, Içara, Forquilim ou Siderópolis. Aqui na Via Pian, você sempre será nossa prioridade. Traga a sua família e divirta-se. Aprecie a beleza da vida com a Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal, que juntas oferecem a você mais qualidade, variedade e sobretudo um atendimento personalizado que você merece. Com um laboratório próprio, seus óculos ficam prontos em até 1 hora. A Ótica Criciúma, Super Ótica São José e Relojoaria e Ótica Cristal estão localizadas no centro de Criciúma. Venha nos visitar, você vai se surpreender. Informações pelos fones 3437-6679, WhatsApp 988019592. Olá, eu sou Ricardo Stahl. Eu e você temos todos os dias um encontro marcado às 18h30 no Linha Verdade. Muita informação policial, assistencialismo e também muitas reportagens. RTV, feita para você. A Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, há 28 anos prestando serviços à comunidade, localizada no bairro Comerciário. Conta com descontos de até 20% em medicamentos e perfumaria, com farmacêutico em tempo integral de segunda a sábado das 7 às 8h30. Drogaria Brasil, Farmácia do Paulo, 28 anos de credibilidade. Rua Desembargador Pedro Silva, bairro Comerciário. Fone 3045-6162. WhatsApp 99154 3737. Obrigado pela sua companhia aqui nas noites de informação da RTV Criciúma. Hoje o programa Conexão Livre está debatendo segurança pública, teoria e na prática. Estão aqui nos estúdios o comandante
e Coronel Evandro Fraga e o professor José Augusto debatendo essa questão da segurança pública. Comandante, sobre um modelo, né? Existe, e não só personificando e não só sendo usando apenas a Polícia Militar como referência, como a instituição que você comanda, mas existe algum modelo de segurança pública, seja em outro país, ou que a gente pode estar adotando aqui, ou talvez reformulando no nosso país? Bom, assim, nós estudamos a polícia, e principalmente tendo como referência dois modelos principais, que é o anglo-saxão, com influência na Inglaterra, levou para os Estados Unidos, que é muito conhecido. O modelo gendarme, que é o que nós utilizamos aqui em Santa Catarina, no que se refere à polícia militar, modelo muito enfatizado na Espanha, Portugal e Itália. E temos um terceiro modelo, que é um modelo oriental. Aí, por isso, algumas estratégias nós pegamos do Japão, através de uma comissão de integração Brasil-Japão, que é a JICA. Começou no estado de São Paulo, se espalhou por alguns estados. E aí que sai o modelo Koban, Schweitzer, uma polícia de proximidade com produção documental. Quando a gente vai para o modelo norte-americano e também pelo modelo gendarme, nós vamos trazendo algumas fases da polícia moderna, até chegarmos nos dias de hoje, que é a polícia comunitária, polícia de proximidade com governança pública. Ou seja, a participação de vários atores, com coparticipação, com corresponsabilidade, porque nós estamos diante de problemas que são complexos, que envolvem vários atores, que são recorrentes e que acabam dando desgaste para a comunidade e para as instituições policiais e para o governo. Se não tivermos efetivamente respostas para esses modelos, para esses problemas, os problemas voltarão. É igual uma bola de neve ou uma roda. E por isso, a história da polícia militar brasileira e a da polícia no Brasil passa necessariamente pela compreensão desses três modelos que eu disse aqui. O modelo anglo-saxão, com informações e estudos voltados na Inglaterra, na Grã-Bretanha como um todo, mas com destaque para a Inglaterra, até os Estados Unidos, Canadá, com influência também francesa, Espanha, Portugal e Itália, e a oriental. São estratégias, são filosofias que nós temos empregados de forma simultânea, para que a pessoa possa ser impactada, que as pessoas possam se envolver, e juntos nós construímos um ambiente mais seguro e saudável. Professor José Gustavo, sobre essa questão de modelos de segurança, você tem referência de algo que a gente pode ou implantar ou reformular sobre segurança pública? Sim, eu acho que pegando bem o gancho, na verdade, que o coronel estava falando, fico até feliz quando ele disse que a polícia está se inspirando em alguns modelos, como o da Inglaterra e como o do Japão, porque são modelos que nós vemos dentro da academia como bons modelos, né? Por quê? Porque são polícias desmilitarizadas, não desarmadas, desmilitarizadas, o que é diferente. As pessoas confundem, quando você fala em desmilitarização da polícia, vão tirar as armas da polícia? Não, é desmilitarizar, tirar desse comando militar, botar igual a Polícia Civil ou a Polícia Federal, com direito à sindicalização, com direito à organização dos policiais, o que daria muito mais autonomia aos homens que estão na rua, o que daria muito mais autonomia e também... Professor, eu permito-me discordar. A questão de dar autonomia, vamos pegar os modelos, as duas instituições, os problemas disciplinares que eles têm e se deparam com os problemas disciplinares de quem tem ali e representa efetivamente a força do Estado no dia a dia da população. Então, se não tiveres controles efetivos, não é para manter o status quo, é controles efetivos de um Código de Processo Penal Militar, de um Código Penal Militar, de um regulamento disciplinar, nós vamos sucumbir a ter agora uma desobediência civil, mas também tem uma desobediência civil alimentada por instituições que têm que proteger essa sociedade civil. Então, por isso, nós temos que superar essa de questão militarizar, desmilitarizar. Pelo contrário, o modelo posto hoje
É um modelo que o México retomou há pouco tempo, tão criticado aqui no Brasil. O modelo que nós estamos vivendo nesse momento em todo o mundo, e não é militarizado somente aqui no Brasil. Tá? Nós temos um modelo militarizado na França também, na Espanha também, na Itália também, no Chile, na Argentina. A Argentina tem policiais argentinos que participam da Operação Verão aqui conosco. Né? Mas assim, nós precisamos ter uma disciplina. E hoje, as respostas nossas, professores, elas são muito mais rápidas. Nós estamos ali estimulando a iniciativa e a liderança de todos os policiais. Por isso, o policial de proximidade ele tem autonomia. Eu gostaria, sim, de convidar os senhores a participar das nossas reuniões comunitárias. Seria muito importante para não ficar só nas nossas experiências, mas também ouvir as experiências dos outros numa reunião comunitária. Os nossos policiais são estimulados à iniciativa. Para nós crescermos e chegarmos a um objetivo que nós queremos, nós temos resultados chaves que são perseguidos. Hoje a nossa gestão é por compostate. Foi utilizado em vários países, com destaque nos Estados Unidos, é claro, em várias polícias, e há um modelo comparativo de desempenho. E o desempenho ele busca resultados chaves para chegar a um objetivo final. Então nós queremos isso. E qual a forma? A forma de chegarmos a isso é como nós estamos organizados. E a organização é através de uma hierarquia, de uma disciplina forte, que é a Polícia Militar em todo o Brasil. Cada uma com as suas dificuldades, mas sempre superando diariamente. Esse trabalho ele é um trabalho constante. E se nós não poderemos, em hipótese alguma, negligenciar a nossa disciplina, sob pena de termos muita violência policial e termos muita corrupção policial. Então, o que nos garante, o que nos dá o freio dentro de uma cultura do povo brasileiro é sermos policiais e principalmente militares. É sermos policiais na essência e militares na forma de organizar. Professor José Gustavo, quer concluir sua fala? Só pegando no gancho, né? Gostei muito da fala do coronel, mas nessa questão da eficácia desse tipo de polícia, a gente vê que infelizmente a polícia militar ela é cobrada para ser eficiente, de certa forma, mas a eficiência dela é revestida em prisões, né? E, infelizmente essas prisões de pessoas dentro das periferias, geralmente pessoas mais pobres e negras também. Permita-me fazer um outro contraponto. A nossa eficiência não está no número de prisões, pelo contrário. Hoje os nossos indicadores de produção têm lá também pessoas presas, mas não são os fundamentais. São sim os indicadores de criminalidade que nós conseguimos, junto com outras instituições e principalmente com o apoio da comunidade, reduzir. Esse é outro indicador. Outros grandes indicadores são as nossas produções voltadas às nossas redes de proteção. A quantidade de pessoas que estão envolvidas na rede de proteção e comparando com esse parâmetro de redução de indicadores. O número de prisões é um detalhe. Nas nossas entrevistas, a gente nem destaca a quantidade de prisões que são efetuadas, até porque uma prisão da Polícia Militar não quer dizer que essa pessoa vai chegar lá no sistema prisional. Então nós sabemos disso, então não é um parâmetro, pelo contrário, na década os 10 últimos anos, nós fomos bombardeados de legislações que disseram assim, o encarceramento é ineficiente. Então nós temos que buscar o quê? Trabalhar mais a prevenção. Por isso os nossos programas preventivos foram dados muita ênfase na rede de segurança escolar, no nosso PROERD, na rede de vizinhos, quer seja no comércio, quer seja na residência, e agora, muito recentemente, na violência doméstica, que aumentou muito no nosso país, aumentou em Santa Catarina e não diferente aqui em Criciúma e região. Estamos chegando ao final do nosso programa. Antes das considerações finais, eu quero fazer uma pergunta para os dois debatedores aqui dessa noite, mas eu não posso deixar de registrar que, falando de segurança pública e estabelecendo todos os tripés de todas as esferas, existem algumas instituições que a conversa é feita com uma e com a outra é diferente. Isso dificulta, comandante, o trabalho, por exemplo, da Polícia Militar? Bom, pegando um exemplo, as pessoas em situação de rua. Nós debatemos aqui em Criciúma com algumas pessoas que não são brasileiras, são pessoas de origem estrangeiras.
estão aqui no país normalmente de forma irregular. Encaminhamos para a Polícia Federal. Normalmente, esperamos uma resposta efetiva na forma da lei da Polícia Federal. Mas ocorre que nem sempre nós conseguimos, por conta da própria legislação. Ah, ele vai ficar preso? Será devolvido ao seu país de origem? Não, normalmente essa pessoa passa uma semana, 2 semanas já está naquela mesma esquina. Então nós precisamos ter mecanismos mais efetivos para proteger o cidadão e dar um encaminhamento mais adequado. Também voltando para uma outra realidade, não é só entre o sistema policial, mas também o que a legislação determina. Existe um procedimento legal para ser cumprido e isso nós precisamos compreender. Por muito tempo, nós ficamos aqui em Criciúma e região sem um CASE. Aí as internações iam para onde? Iam para locais onde tinham CASE. E normalmente o adolescente infrator, ele ia para centros onde a violência era maior. Quando ele retornava eventualmente, ele voltava mais violento. Voltava até com alguém mais violento aqui para a nossa região. E foram assim que surgiram algumas gangues juvenis aqui em Criciúma. Aqui nós temos um exemplo claro, em 2015, vários homicídios praticados por um jovem que veio da região de Itajaí. Ele mandava matar ou matava. Então tudo isto nós tivemos que aprender para melhorar as estruturas. E aí outra coisa que eu falo, as medidas socioeducativas do meio aberto, que são de responsabilidade do município, fiscalizada pelo pelo Ministério Público, a liberdade assistida e a prestação de serviço comunitário, precisam também ser muito acompanhados, porque o adolescente infrator que cometeu o ato infracional, normalmente vinculado a crime contra o patrimônio ou tráfico de drogas, ele não pode cumprir a medida naquele mesmo ambiente onde ele cometeu o ato infracional. Porque ele não vai se recuperar. Pelo contrário, ele vai ver outras possibilidades, porque eles são criativos, e voltar a praticar o ato infracional. Então as estruturas precisam conversar nesse sentido. Só para poder responder melhor, né? E assim, nem toda ação policial ela é violenta. Mas ao olhares de alguns, ela passa a ser violenta. Por isso nós precisamos também transformar. Nossa pistola, ela é igual o giz para um professor. As pessoas precisam compreender, é um instrumento de trabalho. Então, o nosso trabalho ele é árduo. Não chega a ser um sacerdote, mas parece ser. É igual um professor. Quantas vezes a gente fica frustrado, vê um adolescente com 14 anos iniciando o ato infracional e depois, na idade adulta, indo para o Santa Augusta ou até mesmo para a Penitenciária Sul. Nós temos levantamento disso aí feito, né? Então, o mesmo deve acontecer com os professores, quando vê um aluno iniciando ali os passos na escola, que não consegue concluir o ano. E depois foi saber que ele evadiu-se da escola para entrar no mundo do crime. Professor José Gustavo, a gente, em nome da RTV, principalmente aqui no nosso programa Conexão Livre, queremos agradecer a sua participação e também dividir conhecimento com os nossos telespectadores. Bom, agradeço, né, a presença aqui, agradeço o Coronel também. E o nosso principal objetivo de eu estar vindo aqui, né, no lugar da professora, era fazer esse diálogo e principalmente abrir portas para a gente poder dialogar com a Polícia Militar, né? Acho que agora mudou o comando, a gente tinha um diálogo com o comandante anterior e para poder estar concluindo esses trabalhos que a gente começou, né? Para poder dar um desfecho e aqui, a partir disso aqui, dar um retorno à comunidade e à própria Polícia Militar, a partir do momento que a gente acredita que os espaços públicos mais eficientes e as pessoas mais apegadas aos seus lugares, a gente vai ter uma diminuição da violência e, consequentemente, uma melhora no trabalho da própria Polícia Militar, uma diminuição de encarceramento, né, que felizmente no Brasil cresce. Então, é isso. Muito obrigado. A gente que agradece, professor. E da mesma forma, Coronel Evandro Fraga, muito obrigado por debater, né, segurança pública na noite de hoje aqui na nossa programação. Obrigado em nome da Polícia Militar pela oportunidade. E quero dizer que a Polícia Militar segue de mãos dadas com a comunidade. Nós temos essa estratégia principal de mobilizar a comunidade nas várias frentes, né? Nas vários modelos de comunidade. Temos outro compromisso, que é sufocar o crime violento e organizado. E temos um outro compromisso,
que é nas nossas divisas e também nas fronteiras, porque a Polícia Militar ela é grande, a Polícia Militar de Santa Catarina, nós temos a obrigação de evitar que o crime violento, o crime organizado, as facções criminosas venham para o nosso território, aqui especificamente para a 6ª região. Então esse trabalho, com inteligência, com investigação da Polícia Civil, com inteligência policial, com interlocuções envolvendo todas as demais agências, nós vamos conseguir. Esse é o nosso principal objetivo. E quando a gente vem aqui ter a oportunidade de trocar algumas informações, debater, nós ficamos muito felizes. Então esse é o nosso compromisso de cada vez mais proporcionar ao cidadão sul-catarinense, morador ou quem nos visita, uma qualidade de vida, uma segurança e uma sensação de segurança muito importante. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. A gente que agradece, comandante, e também quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui nesse debate, né? Debatendo segurança pública na teoria versus a prática ou a prática versus a teoria. Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero dizer que nós temos um encontro marcado novamente no sábado e também no domingo às 22 horas. Agradeço. Daqui a pouco esse programa também está disponível lá no nosso canal no YouTube. Para isso, você basta acessar o @RTV Criciúma. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado com o nosso programa Conexão Livre aqui na RTV Criciúma.